بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة الأكارم نحييكم جميعا بتحية الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من مسجد البرازيل لهذا اليوم السبت 15 من شهر رمضان المبارك. نحمد الله تعالى أن أعان على صيام هذا اليوم وقيام ليله وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Testemunham que não há outra divindade além do Allah, testemunham que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Allah esteja com todos vocês. Mais um capítulo do nosso programa Ramadan nos une. Hoje, o sábado, dia 15 do Ramadan, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter cumprido o jejum desse dia. Acabamos de fazer também a oração dessa noite e agora nós vamos, inshallah, finalizar esse dia de melhor forma, inshallah, adquirindo conhecimento. E hoje nós vamos, inshallah, falar sobre uma doença também, porque acostumamos falar da medicina, das doenças, mas a doença que nós vamos falar hoje um pouco diferente. Uma doença atinge a sociedade, não atinge o corpo. Por isso é considerada também como doença. Por isso nós temos que, inshallah, trabalhar para evitar, para prevenir e também para curar essas doenças sociais que também podem atingir o corpo em geral da nossa comunidade. Nós vamos falar, inshallah, sobre a islamofobia, que é um fenômeno que começou historicamente na Inglaterra, depois foi assim espalhado, né, no mundo. Começou de uma forma positiva, mas acabou também mudando, né? E inshallah, nós vamos falar sobre aqui no Brasil. A gente sabe, o Brasil é um país acolhedor, um país que tem tolerância religiosa, alhamdulillah, que todas as religiões têm essa harmonia, eles vivem em paz, um exemplo da convivência, mas mesmo assim tem alguns casos que realmente são que precisam, né, todos nós sejam alertos para isso aqui não pode crescer, esses fenômenos de preconceito, de discriminação, da intolerância, porque são doenças também que podem deixar a nossa comunidade social, em geral, fraca e doente. E para falar desse assunto, convidamos uma irmã, uma professora, uma doutora, que dá muito orgulho para a nossa comunidade, a doutora Franci Rose, antropóloga, professora da USP, da Ribeirão Preto, e está aqui conosco, que ela tinha feito também, na sua área acadêmica, uma pesquisa específica sobre esse tema, islamofobia. E hoje nós vamos, inshallah, ouvir um pouco do resultado dessa pesquisa, inshallah, que ela pode trazer para nós muitos benefícios. Porque para saber a cura, irmãos, nós temos que fazer o raio-x. Você tem que detectar primeiro onde está o vírus, onde está o problema, onde está atuando. Isso aqui é muito importante para a cura, que nós vamos ouvir, inshallah, da nossa doutora. Seja muito bem-vindo, doutora Franci, barakallahu fiki. Obrigado por aceitar nosso convite. Que Allah abençoe seu trabalho, sua dedicação. E Ramadan Mubarak. Primeiro vamos conversar do Ramadan, né? Como está sendo o Ramadan para você? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sher Muhammad Ramadan Karim. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui novamente com o senhor. Alhamdulillah, Allah barik. Uma felicidade minha também, né? Alhamdulillah. Só queria falar do Ramadã, o que era? Como está o Ramadã com você? Mashallah. Eu acho que o Ramadã é aquela bateria, né? A gente está com a bateria fraquinha, aí vem o Ramadã, vai enchendo. Né? E nós estamos na metade, né?
Eu acho que o Ramadã é aquele mês assim, parece férias, né? Quando a gente tira férias, que as férias passam rápido. O Ramadã passa mais rápido ainda. Mas, mashallah, eu tive uma semana maravilhosa, essa que passou em São Paulo, visitei vários amigos, jantei com vários amigos, rezei com vários irmãos, foi assim, mashallah, estou muito feliz. Que bom. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. E vamos falar um pouco da pesquisa, sobre o tema, que é muito importante para a nossa comunidade inteira, inshallah. Então, Sheikh, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor e a comunidade, né, da Mesquita Brasil por ter aberto as portas para nós no ano passado. Eu digo nós porque o senhor está abrindo as portas para o Graças, que é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, que eu coordeno. E eu costumo dizer que quem não agradece as pessoas não agradece a Deus. E eu preciso falar o nome dos pesquisadores antes que eu esqueça. É uma pesquisa coordenada por mim, mas tem a participação do Felipe Freitas, que é um doutorando da Unesp, da Isabela Macedo, que é uma psicóloga, né, que foi minha aluna de IC, da Gabriela, que me ajudou muito no projeto, né? O Igor Bonfim, que agora assumiu o lugar da Isabela, da Camila Paiva, que é minha doutoranda que é minha orientanda de doutorado, e do Carlos Eduardo Carreira, que é mestre em Direito. Então, mas todos são muçulmanos ou não é necessário? Não, muçulmano sou eu e o Felipe. Mashallah, então o resto não são muçulmanos. São pesquisadores. São pesquisadores da área da... pesquisa muito neutra. São pesquisadores do direito, pesquisadores da psicologia, cientistas sociais e uma antropóloga coordenando essa galera toda, né? Que bom. O Felipe faz um doutorado sobre islamofobia, principalmente na internet. E essa pesquisa, é importante as pessoas saberem que eu escrevi um projeto quando a gente, na universidade, os professores recebem Bolsa Produtividade. Eu escrevi um projeto para a Bolsa Produtividade e ele foi aprovado. Então, assim, como livre docente, eu tive uma verba para poder pensar esse projeto, né? E, inicialmente, meu projeto era escutar histórias sobre intolerância religiosa, islamofobia, escutar relatos, chama Narrativas Islamofóbicas no Brasil. E o que aconteceu? Chegou um momento que eu percebi que a gente necessitava de um mapa maior, né? Que eu estava muito escutando poucas pessoas e eu precisava ter um histórico mais quantitativo, né? A pesquisa ela é qualitativa ou quantitativa. E aí nós nos unimos, né? Eu chamei esse pessoal todo para produzir uma pesquisa quantitativa, né? Então nós fizemos um questionário que a gente veio apresentar aqui. E nós tivemos 653 participantes muçulmanos que responderam. Temos 4 categorias, quais são elas, né? Os homens nascidos na religião, os homens revertidos, as mulheres nascidas na religião e as mulheres revertidas. Então, esse foi o público, né, que a gente tinha questões específicas, né, que abrangia desde a questão social, a questão da escolaridade, a questão de renda, mas a questão de se sofreu intolerância, se não sofreu, a questão se procurou a justiça, se fez boletim de ocorrência, a questão psicológica, né? Como que a pessoa se sentiu, se ela procurou atendimento psicológico. Então, a nossa pesquisa, ela traz todos esses referenciais desses quatro grupos, né? E nós estamos redigindo, está quase finalizando a redação, quase no finalzinho. E vai ser publicado, né? É um texto que vai ser disponível para a comunidade, para as escolas, para as universidades, qualquer um vai ler. E assim como o Sheikh Mohammed tem a preocupação, né, professora, nós vamos falar só das coisas ruins? Não! No final do nosso relatório, nós escrevemos 10 sugestões de como diminuir, se a gente não acaba, né, inshallah, a gente acabe com todo tipo de desconhecimento, intolerância, né? Mas como que a comunidade pode contribuir, pode se unir em iniciativas para diminuir essas agressões? Então, a gente faz isso. Então, esse é um pouco desse panorama. O nosso relatório é o primeiro da América Latina, mas ele não é o primeiro do mundo.
Os muçulmanos nos Estados Unidos, os muçulmanos na França, têm vários relatórios de islamofobia. E, a partir desses relatórios, é que eles conseguiram criar iniciativas de aproximação com a sociedade civil, né, seja ela muçulmana ou não muçulmana. Então, esses relatórios são extremamente importantes, né? A pesquisa científica a serviço da comunidade, que traz um panorama e diz assim, olha, que interessante isso. Quando a gente tabulou os dados, eu apresentei, por exemplo, para a ANAGE, e a Késia comentou, olha, professora, agora nós temos um dado para mostrar. Porque antes a gente falava, olha, existe tal tipo de agressão, e as pessoas diziam que não existia. Com o dado, não, 30% acontece isso, 20% acontece aquilo, né, você tem isso configurado, né, esse é um dado, né, a partir de uma pesquisa. E nessa pesquisa também a gente colocou espaço para os muçulmanos escreverem, né, comentário, alguma coisa sobre aquela questão. Por isso que está demorando sair o livro, porque muitos, alhamdulillah, escreveram. Então, a gente olha, né, comentários, olha, muita gente brinca que eu sou terrorista, eu chego de mochila, faz esse tipo de comentário, a minha família disse isso, o meu ex-marido disse aquilo. Então, a gente vai tabulando, né, esses comentários para colocar um registro. O que isso significa? E, a partir desses elementos, a gente vai analisando. Então, o que a gente tem? Uma questão muito importante que a comunidade vai ter que enfrentar é que a islamofobia ela é uma questão de classe, raça e gênero, né? O que eu quero dizer com isso? A islamofobia ela acontece muito dentro do universo árabe, quando se diz o nome árabe, então os dados sinalizam para isso, né? O fato de ter o nome árabe, ele já, em algumas situações, cria uma certa dificuldade, e é classe, porque a maior parte das violências em relação aos muçulmanos são pessoas que têm de 1 a 3 salários mínimos, ou de 3 a 6 salários mínimos, então a gente tem aí uma baixa renda, né? E a questão de gênero, porque a grande maioria, assim, disparado, a violência é com mulheres. E a violência é com mulheres em espaço público. Então, o espaço público para uma mulher muçulmana pobre não é um espaço público seguro. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso são os dados da pesquisa. Então, a gente tem esse nível de agressão, seja em ônibus, seja esperando o ônibus, seja no trem, seja em metrô, né? Daqui a pouco vocês vão ouvir a nossa irmã Petra, que é do Rio de Janeiro, que ela pode confirmar isso, porque ela tem muitos registros a respeito de violência. Então, a gente tem isso muito forte. Há uma professora, Azize, que escreveu um livro, né, de racismo, né, muçulmano, e ela aponta alguns elementos que a gente acha muito importante no nosso relatório e vem de encontro ao nosso relatório, que é, primeiro, a questão de uma sociedade de uma supremacia branca, né? O que a gente está falando de supremacia branca? No caso dos Estados Unidos, o protestantismo. Então, as pessoas elas só sabem o que é o protestantismo, elas não sabem o que é o Islã. No caso do Brasil, eu acabei de escrever um texto para o Jornal da USP, porque essa semana não teve aula na graduação, na USP, né? Por que não teve aula? Porque era feriado da Páscoa. A Páscoa, no caso, a Páscoa cristã. Nem todos os pianos são cristãos. Então, você tem muçulmanos, candoblecistas, budistas, enfim, você tem outras categorias de religiões. Então, é importante inserir no espaço público, como uma universidade, o debate de outras religiões, a visibilidade de outras religiões. Então, quando a gente fala que você não entra em religiões de matriz africana, né, e o Islã também é de uma matriz africana, você acaba deixando de lado essas religiões. Uma outra coisa que a gente vê muito grande é um orientalismo, né? Quando olham para mim, ou quando olham para a Fabi, que está assistindo aqui, para qualquer muçulmana revertida, nós somos confundidas com estrangeiras. Então, na cabeça da população brasileira, muçulmano é estrangeiro, muçulmano nunca é brasileiro. E isso vai gerando um certo desconforto.
Há também uma discussão sobre a questão política, a questão do imperialismo, a questão dos poderes, a questão que a gente acaba da própria xenofobia em relação aos migrantes. Então, a gente tem que enfrentar o que é o muçulmano. O muçulmano, quando ele aparece, dependendo de como ele está vestido, dependendo de como ele se apresenta, ou ele é um migrante, né? E aí ele é estrangeiro, ele tem um tratamento, ou então ele acaba caindo em outras categorias. Então, esses são elementos que a gente aponta. Agora, os dados que eu acho que são importantes a gente pensar. Mais de 50% da população muçulmana está na região sudeste, que é São Paulo e Sul, né? Literalmente, assim, Rio de Janeiro. Então, Sul e Sudeste compreende 50% a 51% das pessoas que responderam o nosso questionário. As mulheres revertidas usam mais lenço, né, do que as nascidas, e aí você tem aí um diferencial. Tem um nível de escolaridade um pouco superior. Os homens muçulmanos têm um nível superior, assim, num número bem significativo. Isso demonstra que nós estamos numa comunidade muito estudada, isso faz total diferença na comunicação, na informação. O dado mais sensível de toda a pesquisa, que eu fiquei muito chocada, é a relação das revertidas com a sua família, né? A quantidade de agressões que mulheres revertidas sofrem dentro da família é muito grande, chega a quase 50%. Quase 50% das mulheres revertidas que respondeu ao nosso questionário sofrem algum tipo de bullying, de violência verbal, já foram expulsas, algumas já foram expulsas da casa, já apanharam, já ouviram todos os palavrões e comentários negativos à sua escolha religiosa. Então, isso é um dado muito sensível da nossa pesquisa e chocante, porque quando a gente olha, uma coisa é a intolerância fora, a islamofobia fora. Outra coisa é dentro da sua casa. Você quer rezar, a pessoa joga o seu tapete fora. A pessoa tem relatos assim de que faz feijoada, mistura na comida. Sabe assim? Então, assim, a gente sabe, enquanto muçulmano, que tudo isso são testes de Allah subhanahu wa ta'ala, que tudo isso, todos os profetas passaram por essas dificuldades que as pessoas passaram. Mas se a gente, enquanto educador, puder educar as pessoas, puder ensinar as pessoas a como lidar com a diferença, eu, como antropólogo, eu digo, o problema não é ser diferente. Ser diferente é ótimo. O problema é quando você não sabe lidar com a diferença, porque é desconhecido, né? Então, isso é um dado muito, muito sensível para nós. Outro dado sensível, que é apontado bastante na pesquisa, é a mídia, né? Muitos muçulmanos, principalmente as mulheres, os homens um pouquinho menos, eles apontam a mídia como ainda falar sobre os muçulmanos de forma pejorativa, né? A mídia faz um trabalho inverso, né? A gente não tem esse acesso a uma mídia que fale bem dos muçulmanos. E só para dar um exemplo, qualquer matéria negativa sobre o Islã, vamos supor, né? Hoje tinha as irmãs aqui, mashallah, do Afeganistão, né? Mashallah, abracei todas elas estavam aqui hoje. E teve uma matéria recentemente num jornal importante que era sobre o Afeganistão, né? E essa irmã conta que ela estava assistindo com a mãe, né? E a mãe dizia: "Está vendo a sua religião como é? O que a sua religião fala? Olha o que a sua religião faz", né? Então, o que é isso? Então, a maneira como comunica determinadas situações que envolvem os muçulmanos trazem para essa irmã muçulmana que está ali sozinha na família dela muitas agressões e muitas violências. Então, a gente tem que olhar para isso. Nós temos a obrigação de olhar para isso e fazer uma escuta ativa a respeito disso, né? Uma outra coisa muito comentada, né, pelos irmãos e que aparece na pesquisa
é a religião evangélica, né? De todas as religiões, é a religião que tem, de alguma maneira, né, demonstrado alguma atitude negativa em relação aos muçulmanos. Né? Eu tenho vários amigos evangélicos, pesquisadores, pastores, né? O senhor faz trabalho interreligioso, todos nós fazemos de alguma maneira. Então, ainda falta fazer algum tipo de comunicação. Talvez detectar qual é a denominação religiosa evangélica e tentar fazer esse trabalho. Existe até trabalho de evangélicos de conversão de muçulmanos, que dão curso sobre o Islã, por exemplo, né? Então, a gente tem que observar muito isso, né? Você quer falar alguma coisa? Eu estou só falando, né, chefe? Não, muito bom, mashallah. Informações muito importantes e um diagnóstico, né, na situação que a gente vê. Só que aquela questão que você falou, a violência assim, dentro de casa, mas por que as pessoas às vezes têm intolerância se você se converte para uma outra religião? Mas você não pode ser muçulmana. Isso aqui eu vou explicar. Sabe o que acontece, chefe? Aí, quando a gente vai analisar os dados, a gente percebe que é o papel da mídia. A mídia colocou na cabeça daquela pessoa... Se a gente pegar, vou dar um exemplo, os filmes de Hollywood. Todas as vezes que tem um filme de Hollywood, quem é o terrorista? O muçulmano. É um muçulmano, é um árabe muçulmano. Né? Nunca é um homem branco, nunca é um homem cristão, mas é um árabe barbudo, né? Vestido tradicionalmente. Então, a visão que as pessoas têm é esta visão. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Quando eu defendi o meu doutorado, né, um jornal veio fazer uma matéria. E eu expliquei, falei do doutorado. No final, a jornalista vira para mim e fala assim, então, professora, você sabe que lá perto da minha casa tem uns radicais vestidos assim? Aí eu olhei para ela, mas eu acabei de te falar que é uma roupa tradicional. A roupa da pessoa não quer dizer nada. Radical, né? Não tem nada de radical. E aí, uma coisa que eu falo sempre, né? E aí tem um pesquisador português, né? Que a gente dialoga muito, e a gente fala, né? São as mussaminidades. Os antropólogos falam sinais diacríticos. Então, por exemplo, quando eu olho... Eu nunca sei o nome do seu... O amama, né? Amama. Amama. Amama, isso. Quando você está com o seu amama, eu sei, se fosse só desenhado, eu sei, isso é islâmico sunita. A única coisa que... Mais nada. Eu identifico na roupa, né? As pessoas, quando ela olha algum sinal islâmico, ela já diz, é terrorista árabe. Né? E o lenço é o sinal da opressão maior. Todas nós somos oprimidas, coitadas, sem sonhos, sem projetos. Precisa de salvação. Nós precisamos ser salvas. Né? Aí a Laila Bulhud, ela escreve, né? As mulheres muçulmanas não precisam ser salvas. Então, a gente tem... e aí, assim, a questão da islamofobia de gênero, ela é o que a gente vem trabalhando, né? A própria Isabela, né, que foi minha aluna de IC, escreveu, a gente trabalhou um texto sobre islamofobia de gênero, né, a saúde mental das mulheres por conta dessa islamofobia de gênero. Então, são esses elementos muito singulares que a gente tem que abordar, que a gente tem que olhar, que a gente tem que perceber que elas existem. Então, essas são uma das categorias, né? Falei da imprensa. A questão jurídica, né? Eu sempre falo para o meu grupo de pesquisa assim, né? Nós não somos um grupo de juristas, nós não somos advogados, embora o Carlos seja advogado, nós não criminalizamos ninguém, nós não trabalhamos com essa questão. Mas nós somos professores, nós somos educadores. Então, o nosso olhar para a pesquisa por exemplo, se fosse um jurista, como a gente pode criar formas, né, de criminalizar, etc. Nós, assim, como criar formas de educar, né?
Então, isso é muito importante para nós. Como é que a gente educa a sociedade brasileira? Como é que a gente educa aquela mãezinha que está ali assistindo a televisão, seja o Clone, seja um jornal da TV, e diga, gente, isso daqui é só uma interpretação do que são os muçulmanos. Porque o que são os muçulmanos é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente acabou de fazer, que é rezar o Tarauí, é o nosso jejum, é as nossas práticas devocionais. Isso é o ser muçulmano, né? Como é que a gente ensina para essas pessoas? Então, a questão da islamofobia, e por que eu insisto no nome islamofobia? Simples, porque como antropóloga, eu sempre vou utilizar as categorias nativas. O que são as categorias nativas? Aquilo que as pessoas dizem que sofreram. Então, não sou eu que digo, isso é islamofobia. Não, as pessoas, olha, Franci, eu sofri um ataque islamofóbico. Me conta. E aí a pessoa não fala. E o nosso grupo de pesquisa, a gente também separa intolerância religiosa de islamofobia. A intolerância religiosa, pessoal, é assim, não gosto do Islã por conta disso, por conta disso. Quando a gente está falando de islamofobia, a gente está trazendo um contexto muito maior. A gente está trazendo fatores econômicos, fatores de raça. Uma mulher muçulmana, a partir do momento que ela passa a usar o lenço, ela está sendo racializada. É um crime de racismo também, né? Então, com o lenço, a gente passa a ter uma outra raça. Então, assim, a islamofobia não é só intolerância religiosa, porque ela vai aparecer em vários fatores, né? É lógico que um muçulmano que mora muito bem abastado, que tenha dinheiro, que tenha seu carro importado, ele não vai sofrer islamofobia como alguém da favela, uma mulher preta, uma menina preta, muçulmana, que anda de ônibus, que anda de trem. São fatores muito diferentes, né? Para vocês terem ideia, Ribeirão Preto, há 3 anos atrás, uma irmã andando de lenço. Eu também moro em Ribeirão Preto, né, gente? Ela levou uma pedrada na cabeça, né? E ela tirou o lenço. E várias meninas que tiraram os lenços, elas contam que tiraram justamente pela violência. É muito triste. No Rio de Janeiro, a Petra daqui a pouco pode entrar e falar, tem casos de meninas que têm um lenço puxado dentro do trem. Tem casos de cusparada. Tem casos muito... Eu estava lendo, antes de vir para cá, o relatório, olha, me enche os olhos de lágrima, mas de uma menina que jogaram spray de pimenta no olho dela. Sabe? Não, spray de pimenta não, inseticida no olho dela. Até hoje ela não enxerga direito. Então, assim, são relatos que, para a gente que está, por exemplo... quando alguém me pergunta, por que você usa lenço? Olha assim, olha, além de eu ser uma pessoa imperfeita, e aí isso me faz cumprir com a minha devoção, por conta da minha imperfeição, é porque é muito fácil para uma professora da USP, uma mulher branca, docente da USP, estar sem lenço. Porque é difícil mesmo estar para aquela irmãzinha que pega ônibus lotado, apertado, e que tem que juntar as orações porque o chefe proíbe dela de rezar. Para mim está fácil, porque eu pego o meu Uber, ou eu pego o meu carro, vou para a universidade, né? A universidade é uma universidade laica, ela não pode fazer nada contra o meu pertencimento religioso, então isso também me mobiliza, né? A usar o lenço para mostrar para as pessoas justamente que não tem problema, você não fica menos inteligente, nem menos bonita, nem menos nada, porque você está com o lenço fazendo a sua devoção a Alá. Então, isso é uma coisa bem importante. Isso gera muito problema com a saúde mental, né? A gente tem visto adoecimento, né? Eu estava até procurando as palavras que as pessoas mais disseram na pesquisa aqui, que eu anotei. Eu vou achar em algum momento, mas assim, poucas pessoas procuram atendimento, né? E a gente sabe por que poucas pessoas procuram atendimento, que é o que eu vou falar quando das sugestões à comunidade. Os homens muito menos, né? Os homens procurar psicólogo, atendimento é muito difícil, né? O homem geralmente foge de médico, né?
Esse é histórico. Mas as mulheres, se elas tivessem um atendimento, certamente elas atenderiam. Então, a gente tem esses muçulmanos que sofreram qualquer tipo de agressão, não fazem boletim de ocorrência, e a gente sabe, viu, irmãos que estão nos assistindo hoje, sem boletim de ocorrência não dá para fazer nada, né? Por conta disso, eu busquei uma ex-aluna minha, que é delegada de polícia, a doutora Nádia, né, Azus, que disponibilizou, ela teve que fazer um boletim de ocorrência por conta das perseguições que eu ando sofrendo, e ela se colocou disponível para a comunidade muçulmana, principalmente para as mulheres, que se tiverem dificuldade de fazer um boletim de ocorrência, vão fazer esse boletim com a Nádia, né? Então, eu posso depois deixar o contato, né, privado, obviamente, mas esse comunicado chegando para as mulheres muçulmanas para não ter o constrangimento de ir a uma delegacia. Mas é importante, quando a gente sofre qualquer tipo de agressão, que a gente passe, né, faça esse boletim. E os atendimentos, né, por conta da questão da saúde mental, da depressão, da tristeza, dos conflitos, da maneira de como lidar, né, como sair desse universo, né? Barakallahu fique, doutora. Realmente é muito conhecimento, né, que estamos aprendendo, né, nessa noite. Mas vamos receber uma testemunha, né, uma fala do... Vamos começar com o professor Luís, doutor, porque ele está em Turquia, então ele talvez lá um pouco... Agora já está... Posso só comentar uma coisa do Luís? Posso só comentar? Pode, por favor. Eu queria agradecer muito o Luís e a Petra, né, que o Luís falou uma coisa muito bonita, que eu estava até falando com o Cher antes de... porque eu estava realmente querendo que os irmãos participassem, o Luís disse assim, eu não nego o chamado de Allah. Subhanallah, um muçulmano que sabe que não é para mim, não é para o Cher, né, é de Allah quando a gente é chamado a contribuir para uma informação. E, Luís, Jazakallah khair, irmão. Assalamu alaikum, professor Luís. O Hajj Luís. Assalamu alaikum. Ele está agora morando na Turquia. Mashallah, mas ele é muito ativo, o irmão historiador, que ele é muito ativo, né, para divulgar o Islã. Então, alhamdulillah, ele vai falar para nós um pouco sobre... Assalamu alaikum, professor Luís. Alô? Ele está conosco. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, professor. Alaikum salam. Boa noite. Boa noite. Bom dia para você. Bom dia. Sim, aqui é bom dia. Como está na Turquia? Está frio? Alhamdulillah, está tudo bem. Agora já está esquentando. O inverno já podemos dizer que passou. E como está o Ramadã aí? Ramadã aqui segue muito abençoado, alhamdulillah. Mas vocês fazem jejum mais horas, né? Aqui é muito fácil no Brasil. Sim, aqui é um pouco mais longo, é verdade. Mas a recompensa é maior, inshallah, também. Inshallah. Vamos, professor Luís. O que pode falar sobre o nosso tema que estamos conversando com a doutora Franci? Claro. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, a Franci e todo o grupo por esse trabalho, que, Deus quiser, inshallah, será publicado muito em breve. É um trabalho muito importante, que vai trazer uma série de sinalizações para a comunidade islâmica do Brasil, uma série de apontamentos que vão exigir uma nova abordagem, uma nova postura na nossa comunidade muçulmana. Atualmente a gente vive no Brasil um período em que uma série de mitos, né, mitos que existem na sociedade estão sendo
derrubados, né? Sim. Aquele mito do Brasil como um país pacífico, aquele mito de um país em que não existe racismo, aquele mito de um país que não existe violência de gênero, todas essas questões as pessoas já estão atentas e já estão conscientes de que as coisas não são bem assim no nosso país, né? O nosso país, ele é um país maravilhoso, mas que também tem a marca da violência na sua história. E a islamofobia, ela está também nessa situação. A islamofobia, ela existe e ela tem as suas vítimas em potencial. E essas vítimas em potencial, a pesquisa do grupo, a pesquisa que a professora Franci organizou, sinaliza muito bem quem são, né? Nós temos os marcadores de gênero, classe e raça, né, que servem muito bem para que a gente possa verificar com mais cuidado, verificar com mais atenção como a islamofobia opera. Mas a islamofobia, ela opera de uma forma que em alguns é violenta, em que outros casos é sutil. Mas ainda assim, o fato dela ser sutil não significa que ela não exista e não significa que ela não seja um problema para a nossa comunidade. Então, a pesquisa, ela é muito importante, eu queria destacar por esse fato de que ela vai trazer uma realidade que a comunidade muçulmana no Brasil não pode negar mais, não pode ficar alheia a esse processo. Infelizmente, isso faz parte do mundo em que vivemos e é a nossa obrigação, né, ter uma escuta ativa, uma participação muito bem esse trabalho, né, de diálogo interreligioso, de comunicação com outras comunidades. Então, por fim, para finalizar, eu acredito que a pesquisa ela é importante por isso, porque ela vai trazer à tona uma realidade que, infelizmente, muitas pessoas ainda não percebem. MashaAllah. Muito bom, professor Luiz, barakallahu fiik. Então, realmente, Obrigado. Você quer comentar a fala do Luiz, doutora? Eu só tenho que agradecer ter um irmão como esse, Haji Luiz, mashallah. Eu acho que o Luiz, ele também é do grupo, né? Embora ele não tenha, ele não está direto ligado à pesquisa, mas sempre foi um grande consultor da nossa pesquisa e certamente é muito sensível, né, a tudo isso, né? Cresceu numa comunidade que vê isso de perto, né, que vive isso de perto, que é a comunidade do nosso irmão Kaab, né, que fica em Buda das Artes, e as pessoas lá são muito sensíveis. E é outra linguagem, é outra forma do Islã chegar. O Islã é único, mas a maneira como ele chega nas pessoas, a gente precisa entender que é diferente. Né? Por exemplo, eu conheço o Marrocos, conheço a Turquia. Né? E é muito diferente. Assim, não é a religião, mas é o modo como as pessoas vivem a religião. Então, a gente tem que estar sensível a isso. E obrigada, Luiz, pela sua contribuição. Subhanallah, que Allah te abençoe e que a gente possa se encontrar. O Luiz vai fazer uma participação muito importante no livro, mas eu não vou dizer qual é. Vou deixar como surpresa. Surpresa. Mas ele tem uma participação bem importante para nós. Né? Quer acrescentar mais uma coisa, professor? Haji Luiz. Muito obrigado. Saudades, né? O que eu tenho a dizer é que eu tenho saudade de vocês o tempo todo e espero que a gente possa se encontrar aí em breve, no Brasil ou aqui na Turquia, e que a comunidade fique atenta a esses dados e leia, né? Leia, acolha os pesquisadores e possamos ações efetivas de educação e de comunicação com relação à islamofobia. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz, que Allah te abençoe.
Obrigado pela participação. E desejamos para você, inshallah, um Ramadã abençoado. Você e todos os nossos irmãos lá na Turquia, inshallah. Ramadã Mubarak. Inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum, Sheikh. Obrigado. Alaikum Assalamu salam. alaikum. Vai com Deus. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos ouvir a irmã. Vamos. Então, doutora, vamos, porque o tempo passa muito rápido, vamos conversar um pouco sobre as suas sugestões, né? Vamos falar da cura agora. Sim, que é vamos muito falar importante. da cura. Subhanallah. A cura, ter um share como o senhor, já é um bom caminho, né? Inshallah, eu acho que... não, e eu estou falando brincando, mas é verdade. Quanto mais share falar em português, mais cura, mais acesso a essa comunidade que é violentada, não tenha dúvida. Assim, o Islã, ele chega via língua portuguesa, né, para esse acesso. Então, eu fiz uma listinha. O primeiro deles, que eu gostaria muito que os irmãos valorizassem as pesquisas acadêmicas, né? Então, ninguém faz um doutorado, uma livre docência, como eu fiz. As pessoas não conhecem a minha história. Eu sou formada em Ciências Sociais pela USP, eu fiz mestrado e doutorado na USP, eu fiz livre docência na USP, que é um outro título, né? A pesquisa científica é aquela que vai dar um resultado. Ninguém vai tomar um remédio se não passou por um cientista. Ninguém toma uma vacina se não passou por uma pesquisa científica. Ninguém vai fazer uma ação social, aplicar alguma coisa numa comunidade se não passou por uma pesquisa, se não fez alguns testes. Então, o primeiro item que eu chamo a atenção é a valorização dos pesquisadores. E aí, a pesquisa não é só na área da medicina, é na área social também. É importante ter pedagogos, importante ter antropólogos, sociólogos, economistas, né? A questão da educação, né, que é o item 2, investir em livros didáticos, investir em palestras em escolas, ir até escolas, irem até as universidades, pessoas que têm competência, não recusem irem até a escola. O Luiz, por exemplo, é um daqueles que, muitas vezes eu não podia ir para uma escola, eu ligava para o Luiz, você pode fazer essa palestra? Ele ia lá e fazia essa palestra, porque quanto mais presente em escolas e na formação de jovens e crianças nós estivermos, estou falando escolas laicas, escolas de outras religiões, não escolas islâmicas. Escola islâmica, falar para muçulmano é fácil, difícil é falar para não muçulmano. É encontrar essa linguagem de falar para fora, né? Então, investimento em educação, isso é possível. Montar grupos, né? Estruturar cada mesquita. E eu estou pensando que é um projeto para cada mesquita. As mesquitas não precisam conversar entre si, né? Mas elas precisam criar esses modelos de projetos e cada um dentro da sua dinâmica realizar. O item 3 é um trabalho sistemático com a mídia, né? A gente vê hoje um crescimento de influenciadores. Gente, isso é um tipo de divulgação. Isso não pode ser a nossa única forma de divulgação. A gente tem que ter uma assessoria de imprensa forte nas mesquitas, para os masheres, para as pessoas. A gente precisa treinar pessoas para dar entrevistas, para falar sobre o Islã. Então, isso é um preparo. A gente tem vários jornalistas. Eu encontrei agora com a Sâmia, na mesquita de Santo Amaro, que tem formação em jornalismo. A gente tem várias pessoas jornalistas. A gente precisa aprender a lidar com a mídia, né? Né? Aí, vou pulando aqui. O item 4, né? Atenção jurídica, né? Esse trabalho maravilhoso que a ANAGE vem fazendo, mas a gente tem que perceber que a gente precisa fazer uma cartilha para ensinar as pessoas que sem boletim de ocorrência não dá. Da mesma forma, na Colômbia, para vocês terem uma ideia, a gente teve muito problema de casamento intercultural, e eu mesmo orientei um doutorado sobre isso, né? Meninas brasileiras que casam com homens muçulmanos estrangeiros, e aí dá aquela coisa toda maluca, enfim. Na Colômbia, as mesquitas têm informativos falando de casamento intercultural. Então, as mesquitas precisam encontrar estratégias de comunicar determinados temas para as pessoas, né? Às vezes o share não precisa falar na hutba, está lá um informativo. Olha,
acontece no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores tem uma carta já, um documento falando sobre casamento intercultural, os perigos desses casamentos. Então, isso também está dentro de uma atenção jurídica, né? Ensinar as pessoas a ter acesso, né? Atendimento psicológico. Eu quero falar um pouquinho sobre atendimento psicológico e atendimento jurídico. Pobre não tem dinheiro. Quem sofre islamofobia no Brasil são pobres. Ponto. Se não tem dinheiro, a comunidade vai ter que, se realmente quer resolver o problema de uma pessoa que não tem dinheiro, que não consegue atravessar a ponte para vir na Mesquita Brasil, nós temos obrigação, enquanto muçulmanos, de dar assessoria jurídica e psicológica. Nós temos obrigação, né? Eu, se fosse advogada ou psicóloga, né, daria uma cota do meu trabalho para atendimento para pessoas carentes. Então, assim, a gente precisa formar grupos em cada mesquita que ajudem, né? Daqui a pouco eu posso Doutora, falar. vamos, antes de terminar, receber a participação da nossa irmã Pietra. Depois, inshallah, a gente volta para continuar. A nossa irmã Pietra é do Rio de Janeiro, né? Petra. Oi. Assalamu alaikum, irmã. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Che. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Tudo bom, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada mesmo. Então, irmã, pode contar para nós um pouco sobre a sua experiência como muçulmana em relação à islamofobia? Então, Che, alhamdulillah, assim, a minha experiência com o Islã é bem tranquila. Alhamdulillah, nunca houve nenhum caso assim de islamofobia comigo. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguns casos, né, de muçulmanas. Sim. Então, nós temos casos de muçulmanas que na rua foram agredidas, de muçulmanas que sofreram preconceito no mercado de trabalho. Sim. Então, mas alhamdulillah, é bem pontual, são casos pontuais, né? No modo geral, a gente tem um diálogo muito bom com as outras. Sim, irmão. Você conseguiu ouvir? Cortou um pouco. Assalamu alaikum. Alguém me está ouvindo? Estamos ouvindo, mas tem uma interferência, certo. Petra. Sim, eu falei que, alhamdulillah, é muito tranquila, né? E são casos muito pontuais que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada. E, de modo geral, a gente tem um diálogo muito bom com a sociedade, né? E com as demais religiões aqui. Mashallah, mashallah. Parece que tem. Está ouvindo, irmã? Caiu. Um lugar muito... Só para completar, no Rio de Janeiro, em 2015, quando teve a invasão do Charles Hebdo, a violência no Rio de Janeiro cresceu de janeiro a agosto de 3% a 20% contra muçulmanos. Isso é um dado de pesquisa do CEPIR, lá, de atendimento à comunidade muçulmana. Sim.
Podemos continuar, então, doutora? Então, aí a gente tem o ponto 6, né, que então eu falei da atenção jurídica, da atenção psicológica como uma coisa importante, mas infelizmente é uma coisa cara, né, para uma pessoa que sem condições. Uma coisa que o senhor faz muito bem, que o senhor já faz há muito tempo, que é o diálogo interreligioso, que é o que a Petra comentou, o Rio de Janeiro, a comunidade do Rio de Janeiro trabalham muito com diálogo interreligioso. Eu acho que isso é fundamental, principalmente quando cita uma religião específica. E uma outra coisa que a gente vem trabalhando e vem percebendo, e as pessoas escreveram na pesquisa, no espaço que você podia escrever, é o diálogo intrarreligioso. É o diálogo da comunidade, né? Os ruídos, né, de grupos, os ruídos de irmãos, os ruídos que acabam acontecendo, né, de preconceito, às vezes de racismo, às vezes um irmão que está chegando a primeira vez na mesquita e é maltratado. Então, assim, esse diálogo interreligioso que a gente também precisa combater, né, assim, tirar isso das nossas vistas, né. O item 8, a gente tem muita preocupação, eu particularmente tenho muita, quando eu venho rezar na Mesquita Brasil, que é a proteção das mesquitas. As nossas mesquitas precisam ser protegidas, a gente não pode ignorar, né, o quanto a gente é avisado, então acho que a proteção é uma coisa importante. Eu acho que é importante montar grupos de machers, de pesquisadores, de pessoas que estão preocupadas com essas questões, construir uma diretrizes de como reagir, né? Como você reage diante de uma agressão, né? Trazer pessoas para falar como que se alguém o profeta Muhammad, né, que apareceu com ele dá vários ensinamentos, mas a gente vive numa outra realidade, né? Como é que a gente ensina uma pessoa a reagir a uma agressão, né? Como é que a gente cuida dela? Que escuta que a gente dá para ela, né? Uma outra coisa que eu adoro, obviamente, que é lobby político. Comunidade muçulmana precisa aprender a fazer lobby político. Não lembrar da política só na época da eleição. Por que eu estou falando isso? Porque, em 2 momentos, de 2015 para cá, eu participei, o Felipe também, em 2 projetos de lei. Nós ajudamos a escrever 2 projetos de lei que foram anexados. E por que esses projetos de lei não foram para frente? Certamente porque a comunidade não tem lobby político, e a gente precisa disso. E eram projetos, assim, a gente escreveu textos, a gente fundamentou aqueles projetos de lei, assim, daria mais segurança para a nossa comunidade, né? E o 11, que eu acho que é dessas sugestões a mais importante, né? Sendo a mulher a mais afetada, sendo a mulher revertida, a mais afetada nessa pesquisa, a gente precisa ajudar a fomentar essa mulher, a dar sustentação para essa mulher, para que ela não saia da religião, para que ela não caia numa depressão, para que ela não... Porque, assim, se você não tem comida em casa, se você ganha um salário mínimo, se você sofreu violência, se você chega para rezar, você é rechaçada porque está mal vestida, essa coisa toda, você vai embora, né, sem essa proteção, né? Há grupos de mulheres na nossa comunidade que já têm coletivos. Então, por exemplo, o coletivo Tamareira, de quem eu comprei as tâmaras esse ano, vou fazer propaganda mesmo, a ideia é essa, né? As tâmaras baratas, tâmaras da Palestina, é um projeto lindíssimo, feito por mulheres revertidas, que querem investir em orgânicos, que aí alimentos mais baratos. O preço da tâmara que eu paguei, eu distribuí para os meus alunos lá em Ribeirão. Eu comprei uma caixa de 5 quilos, todos os amigos que eu encontrava, nós estamos no Ramadã, olha a tâmara, para amigos, porque para aproximar as pessoas. Você não dá ovo de Páscoa? Você não dá panetone? Eu dou tâmara. Tâmara, exatamente. Né? Eu dou tâmara, porque as pessoas precisam entender que a minha religião é tão religião como a das outras. Então, se a gente investir, e aí eu estava conversando com uma irmã Karima, que pode vir aqui falar do projeto, se cada comunidade, cada mesquita tiver 5 mulheres
que se disponha a receber as revertidas, a cuidar, a orientar, a dar suporte, de apoio, a orientar até juridicamente, mas, por exemplo, colocar nessa rede coletiva de trabalho, de renda, nós vamos ter uma comunidade realmente de coletividade. Isso é o coletivo, isso é porque então, assim, eu acho que o grande foco é dar apoio, incentivo às mulheres revertidas nesses coletivos, nesses projetos que elas escrevem, escutar esses projetos, ver a viabilidade desses projetos e tentar fazer um piloto. Vamos dar uma oportunidade para que esse projeto se concretize. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas irmãs. E como que a gente ajuda quem está distante? Indo à casa das pessoas. Nós precisamos atravessar a ponte e conhecer as pessoas do outro lado da ponte, né? Acho que o Ramadã é isso. O Ramadã não é só... eu nasci na Mesquita Brasil, venho rezar na Mesquita Brasil. Não, o Ramadã é o rezar na Mesquita Brasil, ir para Santa Amaro fazer o meu Tarauí, ir para São Bernardo do Campo, ir para Embu das Artes, ir para São Miguel, porque isso é Ramadã, né? Isso, e o nosso projeto ele traz essa forma de união mesmo das pessoas, né? Mashallah. Parece que a irmã Petra está conosco mais uma vez. Tá bom. Irmã, salam alaikum. Mais uma vez. Salam alaikum, Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullah. Agora melhorou. Ainda bem. Então, você estava falando sobre as atividades que vocês fazem lá, atividades interreligiosas no Rio de Janeiro. Isso. Aqui no Rio, a gente faz um trabalho de diálogo com as demais religiões, né? A gente participa do CONEPLI, que é um órgão do Estado do Rio de Janeiro de promoção do diálogo e da liberdade religiosa. Então, ele faz atendimento aos servidores públicos, né, de conscientização. E a gente faz também um trabalho numa feira chamada Expo Religião, que é uma feira de exposição religiosa. Então, é uma feira aberta ao público, em que as pessoas visitam para conhecer mais as religiões. E é uma forma também de estar dialogando, de estar levando o Islã ao público, né, para que se quebre esses preconceitos e que se tenha mais diálogo. E dessa forma a gente está conseguindo diminuir a islamofobia, diminuir, né, as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho e no dia a dia em geral. Mashallah, muito bom, bom trabalho. A Petra tem um projeto, a Petra e o pessoal do Rio, de acolhimento aos revertidos. Era um projeto que poderia ser implantado em outras comunidades, sabe? É um estudo que eles fizeram lá de acolhimento, né? Que ela podia dar uma boa assessoria. Mashallah. Né? Inshallah. Então, podemos pedir a sua ajuda no futuro. Inshallah. Eu estou à disposição para ajudar a comunidade sempre que puder. Esse é meu trabalho aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou diretora, então a gente sempre está trabalhando para ajudar as muçulmanas, né? Em casos de islamofobia, em casos de melhoria mesmo para a muçulmana na sociedade. Então eu estou aí à disposição para o que precisar. Muito obrigado, que Deus te abençoe, irmã Petra. Muito obrigado por as informações, por aceitar o nosso convite para conversar conosco essa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. E a gente espera ver você aqui em São Paulo, inshallah. Inshallah, Sheikh. Inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barakallahu fiki. Vamos, doutora, agora deve ter muitas perguntas aqui dos nossos irmãos que estão acompanhando, comentários e dúvidas. Vamos, inshallah, tentar ouvir um pouco essas pessoas que estão... Porque o tempo voa, doutora, voa aqui, subhanallah. A gente tem que atender. Uma outra ligação? Tá bom. Nós temos uma ligação de alguém que quer falar com a doutora, parece. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, Sheikh. Boa noite, irmã. Boa noite, irmã Franci Rose, irmãos e irmãs.
Quem está falando? Karima. Ah, Karima. Tudo bom, irmã Karima? Alhamdulillah, Sheikh. Gostaria de parabenizar a iniciativa de trazer a professora Franci Rose para essa palestra a respeito da pesquisa sobre islamofobia. Eu também estava esperando pelos dados e interessada em saber como que a gente pode, a partir dessa pesquisa, planejar essa forma de trazer uma ação em prol, né, de dar suporte à nossa comunidade, às nossas irmãs que são as mais fragilizadas nessa condição. Sim, inshallah, inshallah. Inshallah, o resultado da pesquisa já quase está pronta, inshallah, e todos nós vamos ter acesso e nós vamos ser muito beneficiados, inshallah. E tudo o que estamos falando, inshallah, que possamos, né, colocar na prática enquanto podemos ajudar, né, Uma pergunta que eu gostaria de fazer para a professora. Sim. O que, assim, com o olhar, né, o olhar clínico, né, assim como a gente tem médicos, né, para cuidar das pessoas, o sociólogo, o antropólogo, ele olha para uma comunidade e ele tem esse olhar clínico também sobre a comunidade. E como que a irmã chegou nessa temática e o que ela esperava encontrar e a surpresa que ela teve com que ela se deparou a respeito dos dados. O que isso trouxe assim de novidade para ela? Muito obrigado, irmã Karima. Inshallah, agradecemos muito a sua participação. Vai ouvir, inshallah, a resposta do doutora Franci. Barakallahu fik, irmã Karima. Fadal, doutora. Obrigada, Karima. Assalamu alaikum. Eu sou uma antropóloga de chão de mesquita. É assim que eu me defino. Eu tenho 24 anos pesquisando o Islã no Brasil e 24 anos escutando as mulheres chorando ali atrás, né? Fazendo as suas queixas, falando das suas dores. E isso me toca, porque eu sou mulher, né? Eu sou uma revertida. Eu cheguei por um caminho acadêmico, né, depois de doutora, mas isso me toca, né? E aí, assim, não é uma escuta clínica, é uma escuta social ampliada, é uma escuta religiosa, né? Então, isso para mim virou... eu acho que eu falo para os pesquisadores muçulmanos, outros cientistas fazem ciência, nós fazemos ciência também. Mas esse é nosso jihad, porque eu escolhi o Islã como tema de pesquisa. Então, é o meu jihad diário. Eu respiro o Islã diariamente. Então, eu não sei fazer outra coisa. Se alguém fala assim, França, fala da maçã verde. Eu não sei, eu só sei falar de Islã. Porque eu respiro o Islã como pesquisa, como objeto, e respiro o Islã como religião. Então, isso, para mim, era um caminho, né? Agora, a surpresa, eu fiquei mais... foi em relação ao tratamento com a família. Eu sabia que tinha intolerância, violências, famílias, porque eu tenho uma amiga que sofreram, mas eu não sabia que era quase 50%. Então, isso me chocou bastante, né? Isso é um dado que me chocou. Obrigado, doutora. Vamos receber mais perguntas no Facebook, por favor. Sim, Sheikh. Temos algumas perguntas e alguns relatórios, né? Alguns comentários. Martinez está falando, fiquei depressiva depois da Covid e fui demitida, pois tudo que eu era falado, eu escutava muito também por causa da minha roupa. Rony também do YouTube está falando, tenho uma amiga muçulmana e ela sofreu muito também. É muito triste, o amor é a melhor forma de apagar o preconceito. Doutora Jihad também, Sheikh, está conosco, ela fez comentário, está falando, doutora Jihad Jamal, né, Muallim, está falando, mesmo sem usar o hijab, apenas pelo meu nome na minha carteira profissional e por realizar visitas hospitalares para muçulmanos principalmente, me sinto discriminada. Mashallah. Então, vamos lá, mostrar também. Vocês querem fazer um comentário?
Bashira está falando excelentes esclarecimentos, alhamdulillah. Aí tem também um comentário uma pergunta realmente do nosso irmão Carlos no YouTube, está falando Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uma questão, a islamofobia pode mudar também segundo a vertente da pessoa ou não há dados sobre isso? Vertente, doutora, vocês pesquisaram isso? Você está falando de xiita e sunita? Sunita, xiita, sufita. Na verdade, a pesquisa, a pessoa fazia a identificação, se ela era sunita ou se era xiita. Então, quando eu estou falando desses dados, eles estão dentro desses dados. Né? Quando vocês lerem o relatório, vocês vão ver lá a porcentagem de xiita. Por exemplo, é uma coisa que me surpreendeu, né? As conversões, as revertidas, 90% delas são sunitas, né? Os homens, acho que 85%. Então, quando vocês verem o relatório, vocês vão ver lá as divisões direitinho, mas sofrem também do mesmo jeito. Sim. Karima também falou, já sofri preconceito dentro e fora da família e ainda sofro assédio moral, mas fica como uma brincadeira nos grupos. Sim. Nossa irmã Suha Shabrawi, falando parabéns, amiga, ótimos apontamentos, que Allah te abençoe e te recompense sempre. Você também, doutora Suha, mashallah, uma grande irmã que Eu também. queria só comentar da doutora Jihad, é muito, que assim, é que a gente tem tantos dados, né? Mas o sobrenome árabe, ele tem uma repulsa muito grande. Né? Você vê na pesquisa as pessoas falando, já teve rejeição por conta do sobrenome, já teve rejeição por conta da religião, os árabes. E eu estou falando árabes, eu até peço desculpa, porque as pessoas podem nos sentir incluídas, né? Os africanos, é porque dos grupos étnicos que a gente mandou para todo mundo, né? A gente espalhou o máximo que a gente pôde. A maioria que respondeu foram os árabes e brasileiros revertidos, né? Por isso que eu estou falando árabes, tá? E muitos mudaram o nome, doutora. Chegaram até mudar o nome por causa disso. Sim. Martinez também está falando melhor e mais importante palestrante, mashallah. Parabéns, doutora, que Allah recompense você e sua família. Mashallah. Giovana está falando que a aula, que Allah te abençoe, doutora Franci Rose. Barakallahu fikum. Agora também tem pergunta do Miguel, está falando qual a medida das brincadeiras ou ofensas? Quando saber quando devemos nos defender oficialmente? Então, uma brincadinha assim pequenininha ou qualquer coisa assim. Eu acho que cada um deve saber qual é o seu limite, né? Então, eu sou uma pessoa dura, né? Então as pessoas já não brincam tanto, né? Porque eu já venho com discurso, meus filhos já sabem, né? Então eu já dou uma aula, né? Fez piadinha, eu já dou uma aula, vem aqui, né? Mas eu acho que é assim, cada um sabe o seu limite. Então tem pessoas que falam, homem bomba, pá, né? Tem pessoas que se afetam mais. Tem aquela piadinha que é todo dia. O que eu vejo, assim, que as pessoas relatam, é todo dia a mesma piadinha. Tem uma coisa que eu acho que é mais grave, que tem em um dos relatos, que não está na pesquisa, mas que eu recebi porque eu escrevi em um texto. Uma criança, vejam bem, gente, uma criança de 6 anos, filha de uma mulher revertida, praticante, que usa lenço, né, com família muçulmana, colocou numa escola estadual os 2 filhos. A menina começou a ir de lenço para a escola. Aí a mãe explicou, olha, você não precisa, você tem 8 anos, não precisa ir. Mas ela foi. Um dia a professora virou para essa criança de 8 anos e falou assim, você vai vir todo dia de lenço? E a menina, né, ela é do meu time, né, falou assim, vou, por quê? Porque você está me constrangendo. Assim. Como é que uma professora de uma escola, uma professora, não precisa ser de escola pública ou particular, uma professora vira para uma criança de 8 anos e diz que ela está constrangindo porque ela está de lenço. Para o irmão dessa menina foi bem pior, porque os pais proibiram o filho dele de brincar com o menino porque ele era filho de terrorista. Essa criança adoeceu.
Então, eu não posso escutar um relato desse e dizer que isso não tem a ver comigo. Não, isso tem a ver comigo, sim. Né? Porque eu tenho que estar assim, aberta a escutar e a falar sobre isso para as pessoas. Eu dou aula no curso de pedagogia da USP e no curso de psicologia da USP. Eu dou aula no primeiro ano. Os meus alunos de pedagogia, eles leram um texto meu. Eu nunca dou um texto meu. Geralmente eu passo os documentários, mas os artigos eu nunca passo. E foi um artigo que eu conto que eu estou participando de um acampamento islâmico. E no acampamento islâmico teve brincadeiras, né? Teve trote, fizeram trote para a gente de madrugada, né? E eu conto essas brincadeiras dos meninos. Meu aluno falou assim, nossa, professora, eu não imaginava que muçulmano brincava. Aí eu falei, o que comem, onde moram, onde... outro planeta. Então, gente, é uma ignorância tão profunda, né? Ignorância não no sentido pejorativo, né? É informação. Então, no primeiro dia de aula, você imagina um aluno da USP, chega no primeiro dia de aula, ele se depara com uma mulher de lenço. Eu dizia, gente, eu sou muçulmana, eu rezo, né, em direção à Meca, mas se você é candomblessista, bem-vindo, se você não tem religião, bem-vindo, se você é católico, bem-vindo. E eles começam a olhar para a minha cara, essa professora é maluca. A professora é maluca mesmo, mas assim, eu estou ali para dar a minha disciplina, não estou ali para dizer que a minha religião é melhor, se você não for da minha religião. Esse é o meu lugar na mesquita. É na mesquita que eu digo que a minha religião é isso ou aquilo. Né? Então, ter esse prazer de dialogar um texto meu com os meus alunos é formando gente. Por isso que eu falei no item 1, educação. Se a comunidade não investir em educação, a comunidade quer muitos médicos, né? Médicos, mas professor, quem forma os médicos? Os professores. Quem forma os advogados? Os professores. Quem é que vai dizer para aquela pessoa, para aquele... Eu tenho uma menina que é da FEPAL, que ela faz um trabalho lindíssimo, ela faz direito no Sul. Professora, já fui assediada 2 vezes em direito penal, porque o meu professor, quando vai dar aula de direito penal, fala das penalidades islâmicas. Aí eu falei assim, manda esse professor me chamar, que eu vou lá dar uma aula de jurisprudência islâmica para ele, para ensinar aonde é que está a questão das penalidades no Islã. Então, assim, uma aluna que está lá escutando aquele professor no direito. Então, o que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Então, acho que é um pouco por aí, né? Tem mais? Certo, temos também alguns. O Carlos está falando, já tive uma professora que disse na minha cara que eu era terrorista, mas ninguém dava bola para o que ela falava. Quando, doutora, o preconceito vem de um professor ou para um religioso, aí fica mais difícil, né? Que a gente espera que o professor, educador, que ele é uma pessoa culta, uma pessoa que... Agora, religioso também... Tem caso de gente perseguida em universidade, Cher. Perseguida. Você sabe que, eu vou confessar aqui, né? Eu fiz a minha livre docência em 2018, que tive o prazer e a honra de ter o professor Mohamed Habib Al-Ermo, presidente da minha banca, e eu falei para o professor Mohamed Habib que eu tinha muito medo de colocar o lenço antes de me tomar livre docente, porque eu teria que passar por uma outra banca. E eu pus o lenço logo depois, um mês depois, né? Então, eu acho que a gente vive nessas microviolências, sabe? E a universidade também é assim. A universidade, a escola. Mas eu acho que tudo é educação, é isso que o senhor falou. A gente tem um remédio. O muçulmano tem um remédio, mas ele tem que saber aplicar o remédio, né? Porque se a gente dá uma dosagem muito grande, a gente mata o doente, né? Se a gente der uma dosagem pequenininha, a gente vai encontrando o nosso caminho. Inshallah. Inshallah. Um comentário também, Sheikh, da nossa irmã Simone, está falando na escola que eu ensino, tenho 2 alunos muçulmanos, filhos de pais libaneses. Não vejo a questão do preconceito, talvez pelo fato que serem meninos,
Todos os dias faço questão de cumprimentá-los com a saudação islâmica. Que bom. Mashallah. Parabéns, irmão. Sheikh, mais comentário. Parabéns, doutora, pelo excelente trabalho de pesquisa robusta, consistente e de grande relevância. Você é um exemplo de competência e inspiração. Barakallahu fiik. Mashallah. Então, doutora, eu quero, no final do nosso encontro, agradecer muito a sua participação, a sua presença, as informações muito ricas que trouxe para nós essa noite. Espero que, inshallah, depois a sua pesquisa fica concluída, que todos nós podemos ter acesso, que seja uma paz, inshallah, para alguns projetos futuros, inshallah. Eu quero agradecer a presença aqui, nobre, que está aqui na mesquita também, que está acompanhando. Então, parece que tem um comentário, uma pergunta. Assalamu alaikum, boa noite. Eu tenho só um comentário, na verdade. Seu nome, por favor? Amani al-Dhahab. Amani. Amani al-Dhahab. Eu nunca reconheci com o hijab, mashallah. Na verdade, acho que antes de ontem fez 1 ano que eu comecei a usar, alhamdulillah. Mashallah, parabéns. Obrigada. Tá. Pode falar, Amani. Só um comentário. Primeiramente, agradecer pelo seu trabalho, que ele é muito relevante, principalmente no contexto onde a gente vive. E eu, como uma mulher muçulmana, recentemente utilizando o hijab, eu queria fazer um comentário que tem ligação com esses comentários que vocês fizeram, que no ambiente onde eu trabalho, eu sou professora também, né? Professora de Ciência da Natureza numa escola estadual. Aí, durante, então, a minha função ali, na sala dos professores, eu recebo alguns comentários sempre associados à bomba, sempre associados a terrorismo, de brincadeira, sabe? Estoura uma bomba naquela sala, uma sala de uns alunos que são bem bagunceiros, estoura uma bomba lá, ensina eles a fazer uma bomba, então sempre associados a essas violências, né? E aí eu fico sorrindo, porque para não soar arrogante, para não soar ignorante ou grosseria, mas frequentemente, se não for todo dia, eu posso confirmar que é toda semana que eu recebo esses tipos de comentário. Chega a incomodar, mas, alhamdulillah, eu não deixo que isso abale minha fé, não deixo que isso abale também a minha atuação profissional. Portanto, eu também, como uma pesquisadora, eu faço mestrado também na Unifesp, na Federal de São Paulo. Eu, na verdade, também no campus de Ciências Sociais, eu analiso representação social, que, inclusive, eu estou pensando em fazer uma pesquisa de representação social, que é o senso comum da população, sobre o Islã, para ver se as pessoas elas trazem essa percepção islamofóbica, essa percepção intolerante quanto ao Islã. E o seu trabalho me deu essa inspiração de construir um projeto, começar a escrever esse projeto voltado a essa temática. Obrigada pela inspiração e pelo trabalho. Mashallah, obrigado, Amani, mashallah. Eu conheço a Amani quando era criança, mashallah, eu nem reconheci ela. Seja bem-vinda, obrigado. Quer comentar o... Eu fico muito feliz, né, de ter uma irmã que pesquisa também. Alhamdulillah. Eu fico assim, que bom, quanto mais melhor, mais vozes, mais pessoas, mais gente estudando, mais gente pesquisando. Agora, eu no seu lugar, se eu estivesse no seu lugar, né, e eu sofresse esse tipo de violência, essas microviolências, brincadeirinhas, eu faria um evento islâmico nessa escola, sabe? Boa ideia. Eu faria um evento islâmico. Eu falaria com a diretora, de forma muito bonita, eu chamaria pessoas para falar, eu faria uma atividade islâmica, eu falaria dos mestres da ciência, que são muçulmanos, eu traria algum evento ali para trazer esses jovens, né? O Luiz é muito bom nisso. O Luiz, que falou aqui com a gente, ele é professor de... Fundamental 2, ensino médio, ele é muito bom nisso, ele tem umas estratégias para fazer a garotada parar com as piadinhas que são ótimas, né? Então, eu faria esse tipo de atividade, acho que a gente tem que... Porque, ao contrário, como eu dou aula na universidade, foi um aluno meu da pedagogia, que um dia eu cheguei para dar aula, eu estava no mês do Ramadã, e ele falou, professora, você está de jejum? Estou. Professora, posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Por que você não usa lenço?
Não uso lenço, porque aqui na USP, né, não tem ninguém de lenço, não sei, vão ficar... professora, a sua religião, essa é a senhora fala tão bonito, põe o seu lenço, não tem nada a ver. As pessoas vão gostar da senhora com lenço. Então, assim, eu acho que é o trabalho que a gente faz, né? Eu fui trazendo elementos, eu vou citando, mostro vídeos, mostro coisa, olha, tem um fulano de tal ali que fala tal coisa, não sei. A gente ajuda. O trabalho do professor é árduo, né? É verdade. Mas alguém, professora Fábio, quer comentar, falar alguma coisa? Aproveitando a presença da nossa irmã, psicóloga, Fábio, ela é sua filha também que está aqui, né? Seja bem-vindo. Assalamu alaikum, chefe. Alaikum salam. Fran, quero parabenizar todos, principalmente a Mesquita Brasil, por trazer esse tema. E a Fran, a nossa pesquisadora aí, pela coragem de desenvolver todo esse trabalho. Como ela falou, realmente, no meu caso, eu nunca sofri nenhum tipo de islamofobia. Então, eu trabalho no mercado financeiro, tenho um cargo de destaque, mais pertinho, tenho um cargo de destaque, então as pessoas respeitam muito, como eu cuido da área de recursos humanos, então as pessoas não fazem piada, não fazem nenhum tipo de piada igual a irmã citou, de mulher bomba, coisas desse tipo. Então, é um pouco mais tranquilo. Então, eu até agradeço a empresa que eu trabalho, então, agora na época do Ramadã, então, eu não faço horário de almoço, então, eu sou liberada mais cedo, eu posso usar o hijab, então, tem o outro lado também, mas a gente tem que pensar e olhar para os irmãos, para as irmãs que não têm essa oportunidade. Então, nós temos que ter esse olhar também e esse cuidado. Então, muito parabéns bom. Pelo tema. Barakallahu fique, professora. Não professora, doutora, né, Fábio, que ela é psicóloga também, né, Aline? Isso, psicóloga. Psicóloga. Então, que todas as empresas também seguir esse exemplo, né? Então, parabéns para a empresa e para você também, doutora Fábio, inshallah. Para finalizar o dia de hoje, porque já quase 11 horas, doutora, estamos falando, mas o tempo passa muito rápido e eu quero agradecer em nome de todos vocês, irmãos, em nome da SBM, do nosso Mesquita Brasil, a presença iluminada do doutora Franci dessa noite, que iluminou, alhamdulillah, com o seu conhecimento a nossa noite. Então, muito obrigado, doutora, barakallahu fiki, que Deus te abençoe. Espero ver você muitas outras vezes aqui, inshallah, para falar sobre também, eu tenho muitas dúvidas, a gente não ainda conseguiu fazer nessa noite, mas inshallah que podemos falar sobre muitos outros problemas, ou podemos chamar de desafios, doutora, não são problemas, são desafios que os novos muçulmanos, o Islã está, alhamdulillah, agora os brasileiros estão conhecendo de uma forma melhor, alhamdulillah, né? Eu acredito, eu tenho certeza, o Islã nunca traz fobia para ninguém, ao contrário, o Islã, na hora que você conhece, na hora que você estuda, o que você vai ter o amor, que você vai ter o respeito, o mínimo que você pode ter o respeito, mas nunca fobia, nunca nada assim ruim que vai trazer nem para você na sua vida, para a sociedade ou para assim cultura, né, a sua cultura. Ao contrário, o Islã é um remédio divino, uma coisa que vem de Deus, uma água que o ser humano precisa beber. Então, inshallah, que conseguimos trazer o Brasil um país maravilhoso, os brasileiros, o povo acolhedor, um povo de fé, um povo que acredita, tem essa crença, então ele merece também conhecer melhor o Islã. Espero que também nós temos uma falha nossa também como muçulmanos, né, que estamos com muito assim, não digo dificuldades, porque não tem dificuldade, estamos realmente com falha mesmo, que nós temos que trabalhar mais para levar o Islã, deixar ele bem conhecido, da mesma forma que ele é muito famoso, ele está famoso, mas ele é bem conhecido. Então, inshallah, que possamos fazer essa missão nobre, profética, junto com nossos sheikhs, né? Estou vendo agora o sheikh já apareceu aqui, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos vocês. Eu quero agradecer
todos vocês que estão acompanhando até esse horário, agradecendo ao senhor Mohamed Sabuni, que está atrás da câmera, nosso irmão Zahir também, que está acompanhando, que está mais aqui, só eles, e nossas irmãs que estão aqui na mesquita, toda a diretoria também da SBM, que está organizando e levando essa mensagem para todos vocês, irmãos e irmãs, representada pelo nosso querido irmão Jamal Fares, presidente da SBM. Muito obrigado a todos. Nos vamos reencontrar, inshallah, mais uma vez no novo dia, amanhã, domingo, inshallah, na madrugada, para fazer o nosso suhoor espiritual junto com o... Então, inshallah, que você consiga acordar essa vez, não perder o suhoor, inshallah, material espiritual junto daqui da Mesquita Brasil. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Allah esteja com todos vocês. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا